Olá, seja bem-vindo ao canal Atos do Luiz e hoje nós vamos dar continuidade aos investigadores da Bíblia com a lição número 7 e hoje nós vamos ver sobre 4 perguntas. Você está preparado para respondê-las? Nossa primeira pergunta é: o que é pecado? Você sabe responder o que é pecado? Já pensou sobre isso? O pecado é toda vez que eu erro o alvo. Toda vez que eu não cumpro a vontade de Deus. Às vezes algumas pessoas podem achar que pecado são todas as coisas más, ou somente as coisas más que nós fazemos. E o pecado ele não é necessariamente só as coisas más, ele é as coisas más. Nós não podemos mentir, roubar, enganar, trapacear, essas coisas nós não devemos fazer porque elas são pecado. Mas também existem coisas boas que elas podem ser pecado. Então, por exemplo, será que comer um pão é pecado? Se a gente pensar em si, não seria pecado. Mas quando o diabo tentou Jesus para que ele comesse pães, ali seria pecado. Se Jesus transformasse aquelas pedras em pães, Jesus teria pecado. Por quê? Porque Deus não tinha mandado ele fazer aquilo ali. Então, toda vez que nós desobedecemos à vontade de Deus, aí nós estamos pecando. No casamento é a mesma coisa. Se nós casamos com alguém que não tem a mesma fé que nós, não acredita em Jesus, se nós desobedecemos a orientação que o Senhor nos dá pela sua palavra e casamos com alguém que não professa a mesma fé, nós estamos pecando contra Deus. A Bíblia chama de julgo desigual. Então, toda vez que nós erramos o alvo, toda vez que nós fazemos a nossa própria vontade e ignoramos a vontade de Deus, ali nós estamos pecando. Ok? A gente vai ver em Atos uma história sobre isso. Eu vou abrir aqui. Atos 5. A partir do versículo 1. Vai falar sobre um casal que desobedeceu a Deus e que quis tentar fazer a sua própria vontade. Aqui diz assim: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Aqui é o início da igreja, os irmãos estão se convertendo, e aí alguns desses irmãos, eles têm propriedades, eles têm campos, eles têm casas, e alguns desses irmãos vendem as suas propriedades e resolvem trazer o dinheiro para entregar aos apóstolos. E aí o dinheiro é distribuído entre os irmãos conforme a necessidade de cada um. Então, um pouquinho antes desse capítulo 5, nós temos o Barnabé, que ele vende um campo e ele entrega lá para os irmãos. Só que Ananias e Safira, eles viram isso e eles tinham um campo, tinham uma propriedade, e eles resolveram fazer o mesmo. Só que eles venderam o campo e resolveram reter parte do dinheiro, eles ficaram com um pouco do valor e entregaram o restante aos apóstolos. E quando eles entregaram, eles falaram que aquele ali era o valor completo do campo. Então, aqui eles tentam contar uma mentira, eles contam uma mentira para os apóstolos, eles tentam enganar os apóstolos, dizendo que aquele ali é o valor inteiro do campo. Só que no versículo 3, Pedro fala assim, que Pedro diz para o Ananias: por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo contigo? Então, o Ananias, ele não está contando uma mentira para os apóstolos, para os irmãos ali. Ele está contando uma mentira para o próprio Espírito Santo, que é o próprio Deus. Olha como é sério isso aqui, Então, Pedro disse para ele: olha, se tu vendesse o campo e ficasse com todo o dinheiro, era teu, era um direito teu, tu podia fazer isso. Tu não precisava ter entregue esse dinheiro. Se tu quisesse, tu podia ficar com o campo também, não precisava ter vendido. Mas por que Satanás encheu o teu coração? Então aqui nós vemos que Satanás, ele vem, ele enche o nosso coração para nós pecarmos. Porque Satanás sabe que todo pecado, ele é um pecado contra Deus. Ele sabe disso. E ele quer fazer com que todos nós venhamos a pecar, para desobedecer a Deus, para não cumprir a vontade de Deus. No caso aqui de Ananias e Safira, acontece algo muito sério, porque ambos acabam morrendo. Os dois morrem instantaneamente, por causa dessa história aqui, por causa de tudo isso que aconteceu. Então nós precisamos cuidar.
né? Porque todo pecado ele é contra Deus. Se eu desobedeço meus pais, se eu desobedeço as autoridades, se eu engano as pessoas, se eu obtenho vantagens de forma ilícita, eu estou pecando e pecando contra Deus, ok? Então nós precisamos acertar nossa vida e corrigir essas falhas, porque todo pecado ele é contra o Senhor. Nossa segunda pergunta é: por que nós pecamos? Por que será que a gente comete os pecados? Se eles são tão ruins e desagradam o nosso Deus, por que nós pecamos? E nós vamos encontrar essa resposta na Bíblia. A palavra fala que todos nós somos pecadores. Então, todos nós nascemos em pecado. Nós nascemos semelhantes a Adão e semelhantes ao Adão depois da queda, né? Quando Adão e Eva foram feitos, eles foram feitos semelhantes a Deus. Eles tinham um caráter igual ao de Deus. Eles eram sem pecado, eles eram puros, eles eram santos. Mas depois da queda, Adão e Eva tiveram a sua natureza completamente afetada pelo pecado. Eles se tornaram pecadores. E a partir de Adão e Eva, todas as pessoas herdaram o pecado. Então, assim como por um homem, né, entrou o pecado no mundo. A Bíblia diz que por causa de Adão, é como se Adão abrisse a porta e deixasse o pecado entrar. E não somente o pecado, junto com o pecado veio a morte também. E a morte passou a todos os homens. Tem um versículo lá em Romanos 3, 23, que diz assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então todas as pessoas cometeram pecados, todas elas precisam da glória do Senhor, né? Todos nós precisamos. Não tem quem não peque, mesmo um bebezinho, ele já nasceu um pecador, porque ele herdou o pecado original de Adão. Quando João Batista e Jesus iniciaram seus ministérios, eles iniciaram pregando sobre o arrependimento, né? Eles diziam para todas as pessoas que elas deviam se arrepender. O arrependimento é algo que somente alguém que reconheceu seus pecados, que reconheceu que fez algo errado, pode realizar, né? Então, uma pessoa que se arrepende, ela reconheceu: eu tenho pecado na minha vida, eu me arrependo do meu pecado e agora eu quero mudança de vida, eu quero viver de uma forma diferente, né? Então esse arrependimento que a pessoa precisa ter, ele vai mudar a mente dela, é a metanoia, né? Uma mudança de mente que vai me produzir uma mudança de atitude. E a nossa terceira pergunta é: como Deus demonstrou que nos ama? Como é que ele fez isso, será? Né? Aqui tem até um spoiler, né, do que Deus fez por nós. Deus, ele demonstrou que nos ama através do seu Filho Jesus, do seu único Filho. Eu vou abrir aqui Romanos, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, enquanto nós éramos ainda pecadores, Deus deu o seu Filho para morrer no nosso lugar. E assim ele demonstrou o seu amor, e assim ele demonstrou o quanto ele nos ama. Então foi através desse presente que Deus nos deu. Quando a gente vai fazer uma representação do nascimento de Jesus, né, normalmente nós fazemos ali uma casinha, colocamos um bebezinho, né, umas pessoas ali, uns animais e uma estrela lá em cima, né, que foi um sinal que Deus deu naquele momento do nascimento de Jesus. Essa estrela que guiou os sábios do Oriente para que eles viessem até onde Jesus estava morando. Então, nós sempre focamos muito na estrela, né? Só que é interessante que quando o anjo vai falar com os pastores que Jesus nasceu, ele não fala do sinal da estrela. Ele fala que o sinal é o bebê. Vocês vão ter um sinal, vocês vão encontrar um bebezinho enrolado em faixas e deitado numa manjedoura. Isso é o sinal. Esse é o sinal que Deus quer nos mostrar. É o sinal que Ele quer que nós olhemos para Ele, né? De que Ele deu o seu Filho para morrer no nosso lugar. Então ali Ele está demonstrando o quanto Ele nos ama, o quanto Ele se importa conosco. E agora, para finalizar, como que os nossos pecados podem ser perdoados? Né? Como é que será que Deus resolveu isso? E aqui eu tenho outro spoiler, né, de como Deus resolveu isso. Somente através do sacrifício de Jesus é que os nossos pecados podem ser perdoados. Somente através dele. Não existiu ninguém sem pecado, apenas Jesus.
E quando ele morreu na cruz, Deus colocou todo o pecado sobre ele. E lá na cruz ele pôde pagar o preço que nós não poderíamos pagar. Se eu morresse nos meus pecados, eu iria perecer e não estaria perdoado por Deus. Foi necessário que Jesus morresse no meu lugar. Ele foi o meu substituto. Ele tomou a sentença que estava sobre a minha e a tua vida e pagou o preço. Um alto preço que ele pagou com a própria vida, morrendo no nosso lugar. Quando Jesus morreu, nós sabemos que todos os pecados foram eliminados naquele momento. Lembra que eu falei que Adão abriu a porta e deixou o pecado entrar? Agora Jesus pegou o pecado e tirou o pecado do mundo. Por isso que João Batista fala que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então só Jesus pode fazer isso. Lembram que junto com o pecado entrou a morte, né? A Bíblia diz que a morte é o último inimigo que será derrotado por Jesus. Quando Jesus voltar e restaurar todas as coisas, a morte será vencida, né? A morte não terá mais poder e ela vai ser lançada dentro do lago de fogo e enxofre, né? Que é a segunda morte. Então Jesus, ele é vencedor sobre todas as coisas e ele é a maneira que Deus usou para nos perdoar de todos os pecados. Ele é a nossa salvação e Deus quer perdoar você. Ele quer perdoar os seus pecados, ele quer te perdoar de todas as coisas erradas que você já fez. E ele já liberou o perdão sobre a tua vida através de Jesus. Por isso é necessário que você acredite em Jesus, busque a Jesus e confesse ele como Senhor e dono da tua vida, né? Ele precisa estar estabelecido no teu coração, porque aí tu vai ter o perdão dos teus pecados. Aleluia. O nosso versículo para decorar é esse, Mateus 1, 21. Você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1, 21. O nome de Jesus significa que Deus salva. Então aqui no próprio nome, quando Jesus recebeu o seu nome, ele já estava recebendo uma promessa daquilo que ele faria, né? Uma profecia daquilo que seria realizado através dele, de que ele salvaria o povo dos seus próprios pecados. Que você possa receber a Jesus na sua vida e que ele seja o teu salvador pessoal, aquele que morreu por ti, que pagou um alto preço e que te redimiu de toda a culpa, né? Ele te salvou por completo e agora ele precisa mudar a tua vida. Então que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.